Olá, sejam bem-vindos ao Tejam Podcast, Judiciário Amazonense ao seu alcance. Você que nos ouve ou nos assiste, nós agradecemos a sua audiência neste episódio. Eu sou a Vanessa Brito, jornalista. Ao meu lado, na bancada desta edição, eu tenho também a colega e jornalista Terezinha Torres. Tudo bem, Terezinha? Tudo jóia, Vanessa. Ambas fazemos parte da equipe de assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. E nós vamos receber hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, que veio a Manaus para o lançamento do livro Direito Federal Brasileiro, evento organizado pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas. Ministro, nós vamos ler aqui um breve resumo do seu currículo, que nós preparamos aqui para este nosso episódio. Mauro Campbell Marques é amazonense, nascido em Manaus. Graduou-se em 1985 em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Bennett, no Rio de Janeiro, onde chegou a exercer por um curto período a advocacia privada. De volta à terra natal, ocupou os cargos de assessor jurídico da Companhia Energética do Amazonas e de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios amazonenses. Ingressou no Ministério Público do Estado do Amazonas em 1987, como promotor de justiça de primeira entrância no município de Manicoré. Em 1999, foi promovido a procurador de justiça e, por 3 vezes, foi eleito procurador-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. No Executivo amazonense, ocupou os cargos de secretário de Estado de Justiça, secretário de Estado de Segurança Pública e secretário de Estado de Controle Interno, Ética e Transparência. Tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 17 de junho de 2008, em vaga destinada ao Ministério Público. Integra atualmente a Corte Especial do STJ e é membro da primeira sessão e da segunda turma daquela corte, presidindo atualmente a segunda turma. Após tornar-se membro do STJ, já exerceu os cargos de Corregedor-Geral da Justiça Federal, Ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral Brasileira. Atualmente é diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a Infam. Ministro, seja bem-vindo e em nome de toda a nossa equipe, agradeço por ter aceitado o convite para participar do Tejam Podcast. Muito obrigado, honra toda minha, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, agradecer ao Afonso, a você, Vanessa, a Terezinha, toda a equipe que nos apoia aqui nesse podcast. Espero corresponder à altura do que a sociedade amazonense brasileira querem ouvir de um magistrado de uma corte superior. Muito bem, ministro. Então, nós vamos começar a nossa entrevista com algumas perguntas. Ministro Mauro Campbell, o senhor veio a Manaus para, entre outros compromissos, participar do lançamento do livro Direito Federal Brasileiro. O livro homenageia o senhor e os ministros Og Fernandes e Luiz Felipe Salomão pelos 15 anos de jurisdição no STJ. Como o senhor pessoalmente recebeu essa homenagem? Olha, com muita emoção, muito júbilo e, sobretudo, com muita responsabilidade. São 15 anos em que Suas Excelências, os senhores ministros Og Fernandes, que antes de chegar ao STJ, naquele dia 17 de junho, até então presidia o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, que até 17 de junho era um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, portanto um nordestino, um magistrado do Sudeste, e, pela vez primeira na história da República, um integrante do tribunal vindo do norte do país, após atuar durante 21 anos no Ministério Público do meu estado. E aí, o doutor André Azevedo Machado e o doutor Fabiano Tessolin, o André, meu chefe de gabinete há 15 anos, e o Fabiano Tessolin, assessor do meu gabinete há 13 anos. Atualmente, o Fabiano é o secretário executivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Saúde Figueiredo Teixeira, que eu sou diretor. Eu levei o Fabiano para lá para me auxiliar lá na escola, da Infam. E eles dois tiveram a ideia de consultar a nós 3 ministros
se autorizávamos eles organizarem e coordenarem uma obra em nossa homenagem, convidando grandes juristas nacionais, operadores do direito, ministros do Supremo Tribunal Federal, vários ministros também do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, professores, doutores e professoras, doutoras, de todas as renomadas universidades brasileiras. Foi uma grata surpresa porque nós não sabíamos quem eram os juristas, quem eram aqueles que haviam se predispostos a escrever em nossa homenagem. E foi uma surpresa muito bonita, muito prazerosa, realmente, nos depararmos na festividade dos nossos 15 anos de STJ com uma obra que debate temas diversificados, mas de alta qualificação para os operadores do direito, sobretudo, mas para a sociedade de uma forma geral, em que, embora haja um conteúdo muito denso, técnico na obra, há também artigos lá que a sociedade poderá facilmente compreender o desiderato a que se pretende alcançar. Ministro, como o senhor bem pontuou, é uma obra robusta, né? São 50 artigos, são 65 juristas, né? Alguns deles em atividade no STF, no STJ, e grandes nomes, né? Do meio jurídico nacional. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o conteúdo, o que a sociedade, né, não apenas os operadores do direito, mas o que a sociedade pode encontrar em termos de conteúdo nesse livro. Perfeito. Um dos temas que os leitores vão se deparar muito comumente nessa obra diz respeito à relevância da questão federal. É um dos temas mais importantes da atualidade no meio jurídico. Sendo bem didático, nós temos um sistema judiciário nacional hierarquizado nos seus diversos graus. Mas a sociedade brasileira, e sobretudo com o déficit social que o Brasil ainda detém, a sociedade não conseguiu ainda assimilar que o judiciário, a justiça brasileira, ela tem uma justiça ordinária, que é onde nós devemos ter a solução dos conflitos. E aonde é que termina essa justiça brasileira? Por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do meu estado do Amazonas. Então, um juiz aprecia e instrui o processo, uma ação qualquer, cabe recurso ao Tribunal de Justiça, e o certo é que se encerre tudo aqui no Tribunal de Justiça. Esse é o sistema brasileiro. E aí vem a instância extraordinária, né? Que até 88 só existia uma, que era o Supremo Tribunal Federal. E aí, tal qual a costela de Adão, tiraram uma costela do Supremo e criaram o Superior Tribunal de Justiça e extinguiram o Tribunal Federal de Recursos, que existia até então, e esses ministros foram levados para o STJ, eram 26, e acrescidos até 33, para que o Federal de Recursos tratava de apelação. Ele era o Tribunal de Segunda Instância da Justiça Federal. E criaram-se, pela Constituição, ela criou 5 tribunais federais de recursos federais. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Agora tem uma 6ª região, que é Minas Gerais, que é recente. Mas eu fiz essa explicação para dizer que o STJ e o STF não devem ser as instâncias ordinárias para acesso. O que não se pode é negar acesso a elas, mas elas só excepcionalmente deveriam chegar. Então, também não estou dizendo que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça não tenham sido concebidos para receberem milhares de processos. Não, não. Eles foram concebidos para receberem milhares de processos. Agora, é saber que categoria de processo ele deve receber. E aí vem um tema que vocês vão encontrar em alguns artigos da obra, que é a questão da relevância federal. É saber o direito federal que se debate naquele processo tem uma relevância tamanha, capaz de influenciar do Rio Grande do Sul a Roraima?
Sim ou não? Para só depois nós do STJ nos debruçarmos e julgarmos o recurso. Isso fará com que a gente consiga qualificar melhor os julgados e reordenar o sistema para fazer com que o juiz, lá em primeiro grau, ele obedeça disciplinadamente o que a instância extraordinária fixou como tese. E aí você não cria falsas expectativas. O que quer dizer isso? O hipossuficiente, o descamisado, o pescador ribeirinho aqui, meu conterrâneo lá do meio da mata, alguém diz a ele, olha, tem um direito que você não recebeu ainda, uma gratificação X aí para um benefício do INSS, né? Se já tiver a tese fixada num sentido ou no outro, se for negativamente, olha, lamento, mas você não tem direito a isso. E eu não vou pegar teu dinheiro, que tu já não tens, para criar uma expectativa falsa a você. Então, a relevância federal, sobretudo, ela buscará fazer para o STJ o que o Supremo já conseguiu fazer com a repercussão geral. E hoje a crise processual do Supremo é bem diminuta, se comparada a 20 anos passados. Quando há 30 anos houve a grande crise. E lá em 88 era uma crise avassaladora que fez com que fosse criado o STJ. Um outro tema que se debate, que vocês vão encontrar, que a comunidade jurídica vai encontrar nessa obra, os novos limites da configuração do ato de improbidade administrativa e as sanções respectivas deste ato. Este é um tema muito caro, porque eu sempre comparo essa legislação a algo que eu espero seja transitório, e o mais rapidamente transitório, que é a lei de improbidade administrativa, né? Ou seja, dizer que quem é gestor público tem que ser honesto, probo e competente. Quando eu coordenei uma obra, acho que há uns 8 anos, e era também ficou um livro bem denso de conteúdo, tinha o ministro do Supremo, enfim, vários falando sobre improbidade administrativa, e estava em casa, naquele momento histórico, uma magistrada aposentada da Nova Zelândia. E a Gil me perguntou o que era esse livro, que ela foi para o lançamento do livro. Eu estava em Brasília. E eu fui explicar para ela o que era. E ela disse, mas vocês têm uma lei aqui no Brasil que exige que o gestor público seja honesto, sério e competente? Existe isso aqui? Ele disse, olha, por enquanto existe, eu espero que logo, logo esse livro vire descanso de porta, para segurar a porta, ou para colocar um monitor mais alto, e que se esqueça que um dia nós precisamos disso. Mas, enfim, o que aconteceu depois disso é que eu sou nomeado, então, presidente da comissão de revisão dessa lei de improbidade administrativa. O projeto que nós elaboramos na comissão, que foi para o Congresso, ele sofreu salutares alterações, que é dever da Casa Legislativa, da Câmara Baixa e da Câmara Alta, fazerem as adaptações que acharem necessárias, e ao fim e ao cabo, a nova lei foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. E, para mim, essa grande satisfação, a imensa maioria das alterações que tinham sido feitas ao projeto que nós elaboramos, voltaram à versão original que nós colocamos no projeto original que nós fizemos na comissão, e os senhores e as senhoras vão encontrar na obra exatamente essa decodificação, ou seja, do que foi que o Supremo Tribunal Federal atualizou disso. E melhor ainda que um dos autores de artigos que trata exatamente desse ponto é o relator das ADIs, das ações de declaração de inconstitucionalidade, que foi o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Ele fez um longo artigo, muito minudente, em que ele explica ponto a ponto do voto que foi vencedor, que foi o voto dele,
reordenando essa legislação. Então, para não ser tão prolixo, eu diria a vocês que certamente essa obra ela tem um conteúdo vasto e denso e que certamente servirá para os operadores de direito, sobretudo, de supedâneo para ações, recursos, enfim, trabalhos acadêmicos. Com certeza é uma obra que instigará isso. Agora, o lançamento, né, dessa obra que nós estamos destacando aqui também homenageia os dois ministros, né, o Og Fernandes e o Luiz Felipe Salomão. Os senhores tomaram posse na mesma data e cumpriram juntos essa jornada de 15 anos. E no lançamento dessa obra, nessa mesma obra em Brasília, o senhor falou do impacto de ter se tornado magistrado do Superior Tribunal de Justiça, cuja atividade jurisdicional, nas suas palavras, contribuiu para transformar a sociedade brasileira, né? O senhor entende que esse é um ponto comum entre os senhores ministros? O senhor pode falar um pouco da convivência, dessa experiência compartilhada com esses dois colegas do STJ? Sim, Vanessa, é muito prazeroso, é um sentimento inigualável. Sobretudo para mim, veja, eu venho de um sistema judiciário comparado aos grandes sistemas judiciários dos outros estados, muito diminuto, convenhamos, né? Por outro lado, eu levei daqui uma experiência de dificuldade de acesso ao judiciário e de saída do judiciário, que lá para aquelas plagas é diferente, é bem diferente. Ou seja, trocando em miúdos, nós temos Defensoria Pública, por exemplo, no Rio de Janeiro, desde que existe Ministério Público. A daqui foi criada por força de uma ação civil pública encetada pelo Ministério Público quando eu era membro do Ministério Público ainda no Amazonas. E só mais recentemente foram criados os núcleos da Defensoria Pública pelo interior do Estado. O fortalecimento, né, da ação, entendeu? da então, atuação quando do órgão. o desembargador Pascarelli e eu atuamos juntos em Manicoré, nós tínhamos um rábula. A figura do rábula, que eu não sei se vocês nunca viram na vida de vocês isso, mas era o senhor Arindal Vinícius da Fonseca Reis, e era um excelente rábula. Se duvidar, dava aula para muito advogado. Não tinha o curso de Direito, era um estudioso, um leitor quanto mais, e se portava nas audiências, nos processos conosco, suprindo a deficiência de quê? De um advogado na Calha do Madeira. Muito tempo depois é que foi um advogado para lá, que até elegeu-se vereador, Galdino Girão de Alencar, que advogava para tudo. Era assim. Então, eu levo para o Superior Tribunal de Justiça também algo de bom para demonstrar a eles que nós temos vários Brasis num só. Sim. Então, a convivência minha, nossa, entre Og, Salomão e eu, sempre foi extraordinária. Raríssimas as vezes, quando estivemos de órgão colegiado, o ministro Og Fernandes um pouco mais, nós ficamos mais parceiros, muito próximos. Por quê? Porque o ministro Luiz Felipe Salomão, ele foi atuar no direito privado. É interessante, já que a dimensão do programa recomenda isso, né? O Superior Tribunal de Justiça ele é composto de 33 ministros e de 6 turmas julgadoras, cada uma com 5 ministros. A primeira e a segunda turmas, cada uma com 5 ministros, julga matéria tributária e administrativa, direito público. A terceira e quarta turmas julga direito privado, direito empresarial, direito comercial, direito de família, é a terceira e quarta turmas. E a quinta e sexta turma julga matéria criminal. Tá? Então, o ministro Salomão ele tomou posse e sentou numa cadeira do direito privado, na quarta turma. Só saiu ano passado para assumir o cargo de corregedor nacional. O ministro Og Fernandes, por sua vez, tomou inicialmente assento na turma criminal, na sexta turma, na criminal, mas logo em seguida ele pediu remoção para a turma em que eu tomei posse há 15 anos e lá estou até hoje, que é a segunda turma. Modéstia à parte, eu sempre digo, a melhor delas do STJ é a segunda turma. E eu e Og compunhamos, então, a segunda turma e a primeira sessão de Direito Público,
que as duas turmas se reúnem quando há uma divergência, por exemplo, ou para julgar mandados de segurança, que são ações originárias do STJ contra atos de ministros de Estado, também são julgados na primeira sessão. Então, Og e eu estivemos muito mais próximos, julgando colegiadamente. Depois, nós três chegamos à Corte Especial. A Corte Especial é o órgão máximo da jurisdição no STJ. Então, os 15 ministros, dos 33, os 15 mais antigos, eu sou o 10º mais antigo. Então, os 15 mais antigos passam a integrar esse órgão, que é o órgão de cúpula do Judiciário no STJ. E aí, eu, Salomão e Og também, inclusive, votamos nessa ordem, Og, Salomão e eu. É assim, o tempo todo. E também tivemos não só uma convivência pessoal extraordinária, mas uma convivência jurisdicional muito proveitosa, porque foram raras as vezes em que nós tivemos alguma divergência, muito pontuais, muito cavalheirescamente divergimos um do outro. Vamos ter uma sessão administrativa às 9 da manhã, em que o tribunal vai deflagrar o processo de recomposição dele. Nós temos 3 cadeiras vagas no STJ, 2 de desembargadores estaduais e uma de advogado. Então, o STJ vai se reunir na quarta-feira, às 9 da manhã, para votar 2 listas. Uma quádrupla, que vão entrar 4 desembargadores, para saírem 2 ministros dessa lista quádrupla, e uma tríplice, em que vamos colocar 3 advogados, para que de lá saia um ministro. Então, 3 ministros novos tomarão posse ainda este ano no STJ, no próximo mês, quem sabe, tão logo, porque essa lista é votada quarta-feira e em seguida segue para o Presidente da República. Mas, repito, a missão que nós desenvolvemos no Superior Tribunal de Justiça, que é uniformizar, ou seja, dar uma linguagem decisória do norte ao sul do país, do nordeste ao centro-oeste, passando pelo Distrito Federal, em que o cidadão brasileiro tenha a resposta do direito igualitariamente. E não por um shopping em que você, se cair com o juiz Francisco, eu vou ter uma decisão assim, se cair com o juiz Raimundo, eu vou ter uma decisão assado. Não. O STJ existe exatamente para evitar isto. Tanto que no dia a dia dos operadores de direito, há quem diga, inclusive, que ele não é um Superior Tribunal de Justiça, ele é um Superior Tribunal de precedentes. Ele fixa precedentes para todo o judiciário. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações em que nós verificamos que não é a melhor justiça, mas voltamos ao início da nossa entrevista aqui. A justiça é ordinária, né? Ela tem que terminar pelas mãos dos desembargadores dos estados. Então, lá no STJ, eu não posso abrir o processo para ver as provas do processo, para ler os fatos do processo. Eu não posso fazer isso. Quem tem que fazer isso é a justiça ordinária. Então, quando eu não posso fazer isso, nem sempre você consegue dar uma resposta ao jurisdicionado que ele imaginava que fosse a melhor delas. Mas é aquilo que o sistema permite. E não é uma situação de um erro no sistema brasileiro. É uma situação de alguém tem que dar a última palavra. Se certa ou errada, não se sabe. Mas alguém no sistema judiciário tem que errar ou acertar por último. Em algum momento o processo precisa... Em vários momentos é o STJ, em outros, mais raros, é o Supremo Tribunal Federal. Ministro, falando um pouco ainda daquele junho de 2008, quando os senhores tomaram posse, né? Naquele momento, como o senhor já pontuou, estavam ali representadas 3 regiões do país, né? O Sudeste, o Nordeste, o Norte, em especial, no seu caso, a Amazônia. Sim. Né? Nesses 15 anos, olhando assim em retrospecto, o senhor já deve ter analisado milhares de processos. Em alguns deles, ou em algum dele em especial, o fato de o senhor ser um amazônida lhe fez sentir, nesse aqui, eu tenho um preparo maior para julgar? Ou para decidir? Com certeza, sem falsa modéstia, não, mas em mais de uma centena deles, com certeza, eu me regozijei muito. Em matéria ambiental, sobretudo, porque
porque muitos falam sobre a Amazônia e Amazonas e nunca puseram os pés aqui, nunca passaram uma noite no interior do meu estado, nunca vivenciaram as dificuldades do meu conterrâneo do interior. E dão aulas sobre o tema, desconhecendo a realidade que nós temos no dia a dia, naturalmente, lá. Eu falo muito, agora recentemente num seminário na Europa, eu fui chamado a falar sobre crédito de carbono. Isso é palavra do dia, né? Sim. E eu disse, olha, isso é realmente alvissareiro para a Amazônia. Mas eu peço cuidado para que nós não recrudesçamos ainda mais a concentração de renda nas mãos de poucos. Porque imaginem, nós somos daqui, né? Todos nós sabemos que quilômetros e quilômetros de floresta, às vezes, tem um único dono, né? E a população na cidade passando dificuldade de toda a ordem, né? Se aquele dono daqueles quilômetros e quilômetros, ou hectares e mais hectares de floresta, passa a ganhar por manter a floresta intacta, coisa que ele já faz hoje. Sim. Porque o Amazonas, sob esse aspecto, é exemplo para o mundo, ao contrário dos nossos estados que nos cercam, né? Se para fazer o que ele já faz hoje, ele vai ganhar mais dinheiro, mais recursos, e a população que estiver ao redor vai continuar passando fome e dificuldade, eu tenho que fazer um reequilíbrio desse cálculo, para saber que um percentual disso, necessariamente, este homem terá que aplicar socialmente na comunidade em que ele vive. Isso é inexorável. Então, todas as vezes, na primeira sessão de Direito Público, em que nós julgamos mandados de segurança, por exemplo, de demarcação de terras indígenas, é um tema que, normalmente, a minha opinião, é muito chamada à colação para dar a experiência nossa. O Amazonas é o estado da federação que tem maior população indígena, né? Se duvidar do planeta. Sim. E veja bem, quem é daqui sabe o que eu estou falando. Ocultamente ou não, os conflitos indígenas que nós tivemos aqui, se comparados aos outros estados da federação, são em número muito menores. E normalmente protagonizados por não amazonenses. Foram pessoas que vieram de fora e que quiseram impor suas vontades aqui na comunidade indígena, que vivia pacificamente. Exemplo disso, visitem São Gabriel da Cachoeira, em que vocês vão encontrar lá mais de 2 dezenas de etnias que convivem pacificamente com a população. O prefeito de São Gabriel é um índio. É indígena, sim. É um índio. E nós não temos conflito lá. Ou seja, o conflito que houver é de fácil resolutividade. Então, esses temas seguramente são temas que um outro tema, também na área ambiental, as hidrelétricas. Sim. Na área da Amazônia, a gente eu tenho particularmente, melhor dizendo, a convicção, por exemplo, que nós tivemos aqui um dos maiores desastres ambientais deste país, que foi a hidrelétrica de Balbina. Né? Projeto plotado num rio raso, que quando represado esse rio, melhor dizendo, ele inundou uma área extraordinária para gerar uma quantidade de energia que hoje, salvo engano, não corresponde a 10% ou 15% do que Manaus demanda. E para completar isto, houve 2 fatos absurdos, que foi deixar a floresta inundada e haver um desequilíbrio que matou uma quantidade imensa de peixes,
com as árvores apodrecendo ali no lago. E um outro prejuízo que raros são os amazonenses que têm conhecimento, é que as margens do rio Atumã foi loteada, a margem foi loteada, as margens foram loteadas e compradas por famílias de São Paulo para serem indenizadas quando da alagação da hidrelétrica. Uma ação que, pasmem, a União Federal saiu-se derrotada, com a singeleza de que essa área toda é uma área indígena. E eu não posso indenizar e nem vender uma área que é indígena para ninguém. Mas não é amazonense que iria receber esse dinheiro. Este processo foi um daqueles em que a minha opinião foi muito cara, muito ouvida, e eu tributo aqui uma homenagem a uma extraordinária magistrada desse Estado, que atua na Justiça Federal, a doutora Jaisa Pinto Frasche. A doutora Jaisa foi protagonista de uma decisão emblemática aqui, em que disse isso que eu acabei de dizer, ou seja, terra indígena, não pode indenizar nada, e torna sem efeito toda a execução de bilhões e bilhões de reais que sairiam dos cofres, dos nossos cofres, cidadãos brasileiros. Certeza. Ministro, agora falando ainda sobre o livro, né? 13 mulheres assinam os capítulos, né, do livro Direito Federal Brasileiro, como as ministras do STJ Maria Tereza de Assis Moura, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, a Suzete Magalhães, Regina Helena Costa. Pontuamos essa característica do livro. Para falar um pouco da participação feminina também no judiciário. Aqui no Tribunal de Justiça, inclusive, nós temos, né, a presidente, a vice-presidente, desembargadora Nélia, a desembargadora Joana, né, atuando na corte. Nós temos também a ministra Rosa Weber à frente do STJ. Não, nós temos a ministra Rosa Weber à frente do STF e do CNJ. Sim. E aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre como o senhor avalia esse movimento de assegurar a ampliação da participação feminina no judiciário. Sou um entusiasta disso. Penso que, deixe-me dizer, nós nunca tivemos aqui a minha geração de operador de direito no Amazonas observou essa mudança à vida. Vamos recordar aqui, em 1981, o nosso Tribunal do Amazonas ganhou a sua primeira desembargadora. Sim. Desembargadora Naide Vasconcelos, que era do Ministério Público, ela nunca foi juíza. No 81, não foi? Eu falei 81. Salvo engano, Ano Internacional da Mulher, e essa indicação da desembargadora Naide teve, com uma das pessoas apoiadoras muito intensas, uma querida amiga do Amazonas e amazonense, da Gema, a Mini Dal Lindoso, sogra do desembargador Paulo Caminha Lima. A dona Minha era a primeira-dama do Estado à época, e foi ela que incentivou o marido, então probo e sério, o governador José Bernardino Lindoso, a fazer a nomeação da primeira desembargadora do Estado do Amazonas, 81. São Paulo teve a sua primeira desembargadora, também do Ministério Público, em 2001. Um tribunal que hoje conta com 358 desembargadores. Pernambuco tinha 0 naquele momento de mulheres no Tribunal de Justiça, e hoje tem um dos 40 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem uma desembargadora. Então, isso demonstra que hoje, você olhar para o Tribunal Pleno do Amazonas e ver, salvo engano, 9 mulheres, não é isso? 9 mulheres no Tribunal de Justiça, isso, sem dúvida alguma, começa a nos dar a convicção absoluta de que nós saltamos essa página da história do Judiciário Nacional, em que, repito, logo em seguida, após a desembargadora Naide, a primeira desembargadora de carreira daqui é a desembargadora
foi a desembargadora Marinilde Costeiro Mendonça Lima. Né? E a segunda foi a desembargadora Liana Belém Pereira Mendonça de Souza. A terceira foi a desembargadora Graça, Maria das Graças Pessoa Figueiredo. E isso, sem dúvida, no Ministério Público nós tínhamos uma situação mais consentânea. Nós sempre tivemos uma pleiade de mulheres no Ministério Público, desde que eu entrei, fiz concurso em 86, nós já tínhamos uma quantidade razoável de mulheres, e quando deixei a instituição, salvo engano, nós tínhamos 52% de mulheres no Ministério Público do Amazonas. Uma significativa representatividade, né, ministro? Com certeza. E a frente do STJ tem agora a ministra Maria Tereza. É a segunda. Veja bem, o reflexo disso. Nós não tivemos ainda, à frente do STJ, que é um tribunal nacional, nós não tivemos ainda uma magistrada de carreira. Laurita Vaz era de onde eu vim, do Ministério Público, e a ministra Maria Tereza era da OAB. Lá é terço, não é quinto. Terço da OAB, e a ministra Laurita Vaz era do terço do Ministério Público. Então, nós nunca tivemos ainda uma magistrada de carreira presidindo o Superior Tribunal de Justiça. Ministro, desde setembro do ano passado, o senhor também dividiu o seu tempo aí da magistratura à frente da Escola Nacional, né, da Magistratura Brasileira. Quando o senhor tomou posse, naquela ocasião, o senhor falou sobre a missão de coordenar o desenvolvimento de políticas públicas educacionais que definem as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e magistradas estaduais e federais em todo o país. Tem sido uma tarefa difícil, essa que o senhor vem desenvolvendo desde setembro do ano passado? Não tem sido uma tarefa difícil. Mercê de uma equipe de profissionais que a Infam possui, que já tinha essa visão e precisava apenas incrementar um pouco melhor a destinação disso, porque o que ocorre? Nós temos magistrados e magistradas no Brasil que desconhecem o que o Conselho Nacional de Justiça tem definido como política pública no âmbito do judiciário. Em pesquisa feita pelo próprio Conselho Nacional, 42% dos magistrados desconheciam as políticas que ele próprio, CNJ, colocava para a magistratura. Tá? Então, por isso eu ter dito que a primeira meta era fazer o óbvio. Ou seja, fazer com que o juiz, desde que ingressa na magistratura, ou aquele já que está no meio da carreira e quer se atualizar, ele se atualize diante das políticas públicas que o Conselho Nacional de Justiça já tem prontas e disponíveis. Daí porque a Infam passou a fazer cursos e seminários regulares dela, voltados exatamente para esse aperfeiçoamento dos magistrados, em que eles entendam, por exemplo, uma das demandas que mais nos sensibilizam é direito à saúde. Eu vou falar uma coisa muito óbvia aqui. O doente ou o familiar do doente, ele não quer saber se a doença é municipal, federal ou estadual. E nem o remédio. De onde vem? Ele quer o remédio, e quer o tratamento, e ele quer curar o seu ente querido ou ele próprio incontinentemente. E se ele buscou o judiciário, foi porque as portas, vou partir da regra normal, as portas foram fechadas. E ele viu na iminência de perder o ente querido por uma inação do Estado. Estado com E maiúsculo, município, Estado ou União. Correto? O CNJ já possui um banco de dados e de peritos e expertos na matéria que podem auxiliar o juiz daqui de Manaus ou de Carauari para ele entender que aquele remédio de R$1 milhão
tem o mesmo princípio ativo deste remédio de R$100. O que está ocorrendo é que a parte quer o remédio top de linha mais famoso, mas ele pode alcançar o mesmo objetivo com um remédio, eu vou espiar aqui, genérico, mas que o princípio ativo vai ser suficiente para curar o doente. O CNJ já tem um banco de dados pronto e acabado e disponível para as pessoas. E muitos magistrados desconheciam isso. O trabalho nosso na Escola Nacional, hoje, daí porque eu sempre faço questão do primeiro módulo do curso de formação de juízes, já dizer, o juiz recém-ingresso na carreira, foi nomeado, ele vai para a Infam, a turma vai para a Infam, de todo o Estado da Federação. Não acontecia isso antes. Então, o diretor-geral da Infam vai dar aula para eles. E é um colóquio, é uma conversa que eu tenho com eles. Da experiência que eu falo para eles, que eu tive aqui, em Manicoré, na Casa do Madeira, a experiência que eu tenho no Superior Tribunal de Justiça, incentivando-os com atos muito simples. É muito comum, por exemplo, que ao julgar um recurso do STJ, eu me depare com uma primorosa sentença de um juiz em que 20 anos depois, 10 anos depois, chegou às minhas mãos o recurso especial dessa sentença e o meu julgamento, o meu voto que prevaleceu, sustentou exatamente o que aquele juiz fez. Normalmente eu peço ao meu secretário, eu digo, Diego, por favor, me consiga o telefone desse juiz, veja se ele está aposentado, se ele tiver atividade, eu quero falar com ele. E eu ligo para o juiz e digo, doutor, olha, prazer, é o ministro Mauro. Normalmente tem aquele vácuo, né, da descrença de achar que sou eu mesmo, mas depois de uma boa conversa ele acredita e eu digo, olha, eu estou ligando para lhe parabenizar porque aquela brilhante sentença que o senhor deu, eu acabei de confirmá-la aqui no Superior Tribunal de Justiça. Foi uma experiência que eu não tive, mas é para incentivar diante do déficit que existe hoje na magistratura e no Ministério Público brasileiro, de membros. Nós temos esse déficit. Não obstante, eu entenda que nós não precisamos quantificar muito mais a magistratura. Nós temos que qualificá-la um pouco mais e qualificar os meios. Sobretudo, nós estamos vivendo numa onda cibernética a permitir que nós tenhamos maior celeridade e confiança em dados de inteligência artificial. Eu vou espiar porque não é inteligência nem artificial, porque é um computador que recebe os dados e produz para a gente, mas vamos repetir o jargão que se coloca pela humanidade afora. Então, com os dados da inteligência artificial, nós poderemos, sem dúvida alguma, ter condições de julgar cada vez melhor e mais qualitativamente. Eu só tenho um pensamento que ressalvo aqui, quanto a essa tentativa de criar juiz metaverso. Não. A sociedade brasileira não precisa ter dela retirada a prerrogativa de conhecer o seu juiz olhando nos olhos dele. Sobretudo a sociedade do interior do Amazonas, por exemplo, sim, que sabe muito bem e precisa acabar com o temor reverencial da autoridade do juiz e ter nele a garantia de esperança no dia de amanhã. Sim. Agora, ministro, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas a Terezinha tem uma última pergunta, né, Terezinha? Ministro. Sempre que a gente termina um podcast, a gente reserva um momento para que as pessoas que nos acompanham conheçam um pouco do lado pessoal do nosso entrevistado. E aí o senhor está, nesse momento, fazendo um retrospecto, né, desses 15 anos na Corte Superior. E eu lhe pergunto, olhando lá para trás, no começo ainda, no grupo escolar Barão do Rio Branco, depois no Colégio Dom Bosco de Manaus, conhecido Colégio Dom Bosco, que tantos juristas formou, não é? O senhor sabe disso.
O senhor teve alguém que tenha estimulado, que tenha despertado no senhor a vontade de seguir a carreira jurídica, que se mostrou uma carreira, né, uma boa escolha, uma carreira vitoriosa? Sim, com certeza, com certeza. Vou segurar a emoção aqui um pouquinho, porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a sociedade amazonense como um todo. Você falou, Tereza, em grupo escolar Barão do Rio Branco. Antes eu fui alfabetizado no Jardim de Infância Visconde de Mauá, que ficava atrás. Quem me ensinou a letra A foi a professora Alaide Paixão e Silva. Hoje já não, fisicamente entre nós. A professora Iris Onetti era minha professora no primário do Barão do Rio Branco. Depois fui para o Colégio Dom Bosco, onde lá inúmeros religiosos e religiosas conjuraram para que eu tivesse o êxito que tive na minha vida pública, em particular. Vou resumir aqui nas pessoas de Franco Dalla Valle, Cândido Grimaldi e Augusto Bartoli. E eu, muito influenciado por uma irmã, eu confesso que, embora naquela época se fazia teste vocacional, meu teste vocacional dava para direito o tempo todo, mas eu sob a influência de uma irmã muito saudosa hoje, e muito próxima, Viviane, que fazia medicina, ela me incentivava a ir fazer medicina com ela. Mas eu fiz o vestibular para medicina, para a Federal do Amazonas, foi assim, que fiquei naquela pior das posições, que é aprovado, não classificado, aguardando uma desistência para entrar para medicina, foi assim. E nesse período frustrado, tudo, eu fui para o Rio de Janeiro, para a casa de parentes, lá no Rio de Janeiro, e resolvi fazer vestibular para direito em 4 faculdades particulares, foi assim. E obtive aprovação nas 4 faculdades, foi assim. Me apaixonei pelo direito. Tinha pessoas que não eram familiares, mas pessoas muito próximas, como José Bernardo Cabral, que foi um grande incentivador e um exemplo para mim na área jurídica, foi assim. E depois, na Faculdade de Direito, lá no Rio de Janeiro, eu tive pelo menos dois magistrados excepcionais que me incentivaram muito e serviu realmente como um espelho, um bom espelho para eu me enxergar, que um falecido, com quem eu trabalhei mais proximamente, que era o desembargador José Rodrigues Lema, e um que está vivo ainda, presidiu o Tribunal do Rio de Janeiro, o desembargador Humberto de Mendonça Manes. Depois de formado, eu volto para Manaus, aprovei no concurso de ingresso ao Ministério Público, mas antes disso, tão logo cheguei, eu fui contratado como advogado e assessor da Companhia Energética do Amazonas, a Seletra, que tinha virado CEAN naquele momento. Então, em suma, é um preço de gratidão que começa desde daqueles professores e professoras que me forjaram lá no início, no curso primário, e depois na Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, mas, sobretudo, aqueles cidadãos que eu não sabia e nem sei o nome deles, mas aos quais eu servi e sirvo a minha vida desde os 21 anos, quando ingressei na Companhia Energética do Amazonas, andando pelo interior do estado para fazer com que não faltasse energia elétrica nos municípios. Eu era advogado da Companhia Energética, era assim. Fui interventor da Companhia Interfé, me lembro bem, em 1986, por um período lá. Então, depois promotor de justiça em Manicoré e respondia por Nova Aripuanã durante muito tempo, e nas férias do promotor
José Roque Nunes Marques, do Maitá, eu cobria as férias dele lá. Então, a minha gratidão é a todos os cidadãos e cidadãs amazonenses, primeiro, que forjaram esse ministro que existe hoje. Segundo, aos servidores públicos que me auxiliaram a vida inteira. Eu sou um homem realizado e me realizei em todos os cargos que exerci. Eu vou dizer algo que pode parecer muito forte aqui. Eu me realizei, inclusive, sendo secretário de Segurança do Amazonas. Porque tenho certeza absoluta que salvei muitas pessoas e salvei muitos jovens do tráfico e das drogas com o trabalho que desenvolvi. E ficava muito feliz em passar pelo IML naquela época e ver poucos cadáveres lá depois dos finais de semana, fruto de um trabalho que não era meu, eu apenas coordenava, mas era de mulheres e homens da segurança pública com quem trabalhei. Do mesmo modo nas penitenciárias do Estado. Enfim, servidores abnegadíssimos que estavam ao meu lado, compondo uma equipe. Servidores, classe de servidores que forma todo o santo dia no Superior Tribunal de Justiça um ministro que é o Mauro Campbell Marques. Eu tenho dois que são os coordenadores dessa obra, que são dois bons exemplos dos quadros de servidores, como servidores daqui desta casa, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, onde atuei aqui muitos anos, muitos e muitos anos, e sempre tive um tratamento muito querido, muito além daquele tratamento comum que vocês dispensam, vocês todas dispensam aqui a eles. Vocês sempre me trataram com um carinho, um respeito muito especial. Então, eu sou eternamente grato e devedor a todos vocês, servidores e servidoras do Amazonas, e hoje servidores federais no Superior Tribunal de Justiça, por terem ajudado a construir e construir todos os dias a figura de um julgador numa corte superior. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro Mauro Campbell, pela sua entrevista e pelo seu tempo conosco. Muito obrigada, nós agradecemos. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Terezinha. Obrigado a todos aqui. Nós que agradecemos e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. E o Tejam Podcast vai chegando ao fim neste episódio, mas a temporada de 2023 continua. Acesse as nossas redes sociais e o portal do Tribunal de Justiça do Amazonas para saber mais sobre as ações e projetos do Judiciário Estadual. Todos os episódios do Tejam Podcast também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, nas principais plataformas de streaming e também são exibidos na TV Encontro das Águas. Até o próximo episódio. Aguardo você!